Se você pode nesse momento, vamos orar pela vida do pastor Enéas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te coroar, te louvando, Senhor Jesus, e te agradecendo pela vida do teu servo, agradecendo pela vida, Senhor, da sua esposa e do seu filho, e da igreja, Senhor, a qual teu filho está à frente, trabalhando, Senhor. Meu Deus, abençoa teu servo, abençoa, Senhor Jesus Cristo, esse trabalho, Senhor, que é tão importante, meu Deus, de nós irmos e cumprir com o ID do Senhor. Que a tua graça e a tua bênção esteja sobre teu servo, desde agora e para sempre. Amém, queridos. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Antes de tudo, eu queria indicar então um livro que o pastor sugeriu para os irmãos ler todo mês. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre missões, você pode procurar um livro chamado Fator Melquisedeque. É um livro que fala muito sobre missões e culturas diferentes. Como o Senhor, mesmo sem ninguém ter ido lá falar sobre o Evangelho, a graça do Senhor e algumas coisas do Evangelho, você pode ver em uma cultura de um povo que nunca leu a Bíblia. E através disso o missionário conseguiu falar sobre o amor de Deus por ver esse hábito dessa cultura que diz muito sobre a palavra do Senhor. Então, Fator Melquisedeque, um livro rápido, uma leitura fácil, são várias histórias que ele conta e você conhece um pouco sobre missões. Então, fica aí, escrevam aí esse livro que vocês vão gostar muito. O nome dele é Fator Melquisedeque. Me chamo Enéas, sou missionário e estou pastoreando uma igreja lá em Guiné-Bissau. Sou casado com a Daçaela, minha esposa está em uma igreja, eu não sou muito ruim de gravar nome, mas é no interior de São Paulo também. Com meu filho, Léo, que tem 7 anos. Infelizmente eles não puderam estar aqui porque a nossa agenda é curta, então a gente tem várias igrejas para estar podendo ir. Nós moramos em Guiné-Bissau desde 2015. Eu conheci Guiné-Bissau em 2013, a minha esposa conheceu em 2008. Nós passamos 3 anos em Gabo, leste do país, trabalhando com povos muçulmanos. Hoje estamos na capital Bissau. E estamos pastoreando uma igreja afastada um pouco da capital, próximo a uma aldeia de um povo chamado Balanta. Guiné-Bissau fica na África Ocidental, faz fronteira com o Senegal e Guiné-Conakry. Ele tem 2 milhões e 26 mil habitantes. É do tamanho de Alagoas, cidade pequena. E Guiné-Bissau tem 27 etnias. E cada etnia tem o seu dialeto. Quando a gente fala de missões, eu estava falando ontem no culto de ontem, quando a gente fala muito sobre missões, existem missões e missões transculturais, que é uma missão que você trabalha em uma cultura que não é a cultura que você vive. Pode-se trabalhar a missão transcultural no Brasil. Tipo, tem missionários que trabalham com povos indígenas. Então, os indígenas, eles têm a língua deles própria, eles têm a cultura deles. Então, você está fazendo uma missão transcultural. No caso, quando você fala sobre missões transculturais, você fala muito a palavra etnia. Etnia é um povo que está no país, mas ele não é original daquele país e ele tem a cultura própria dele. Então, ele tem a forma de casamento deles, ele tem uma forma de se comportar um com o outro, as regras neles também são diferentes. E, geralmente, eles vêm de outros povos, são povos nômades, que viajam vários países. Um desses são os mandingas. Os mandingas saíram do Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau. Então, se você vai para Senegal, tem um povo chamado mandinga. Se vai para a Gâmbia, tem um povo chamado mandinga e geralmente eles falam a mesma língua. Eles não falam francês, que é a língua de Senegal, eles vão falar mandinga, geralmente. Ele não fala português, que é a língua de Guiné-Bissau, eles vão falar mandinga. Então a gente chama de etnias. E a língua que ele fala, como geralmente é uma língua que ela não tem uma escrita corretamente, ela não é oficialmente como idioma, então a gente chama de dialeto. Porque ela não é oficialmente como um idioma, porque falta a gramática. Sim, ela não tem uma gramática. Então, a gente chama de dialeto. Falamos muito sobre isso. Guiné-Bissau não tem tantos dialetos. A Índia tem mais de 1.000 e poucos dialetos. A Índia tem muitas etnias. Então, quando a gente fala de missões, a gente fala muito sobre dialetos e etnias.
Dialetos é a língua do povo e a etnia é a classificação daquele povo. Então, eu trabalho com um povo da etnia Balanta. E eles falam Balanta. E a gente está há 8 anos lá em Guiné-Bissau. Nossa igreja começou em agosto de 2021. E agora fez um ano agora em agosto de 2022. Estamos com 1 ano e 3 meses. Hoje 9h30, né? Lá em Guiné-Bissau é 12h30. Então já acabou o culto. Nosso culto começa aqui 4h30 da manhã, lá 7h30 da manhã. Começa o nosso primeiro culto com as crianças. São uma média de 170 crianças. E o culto vai de 7h30 a 8h30. Termina o culto, a gente serve um lanche para elas. E começa o culto dos adolescentes. É de 8h30 a 9h30. Uma média de 60. Termina dos adolescentes, começa dos jovens e adultos. Porque o local é pequeno, não dá para todo mundo. Então temos 3 cultos no domingo e termina às 11h30. No caso aqui seria 11h30, são 3 horas de diferença. Então 8h30, né? 8h30. 8h30 aqui, 11h30 lá. Então já terminou o culto lá do domingo. E nós servimos por domingo uma média de 250 refeições para as crianças todo domingo. Nós temos um trabalho também na aldeia. Nossa igreja fica em uma rua, que no final da rua tem uma aldeia. A gente chama de Tabanca, onde o povo está lá, eles vivem em umas casas, como se fosse uma tribo. E nós temos um trabalho toda quarta-feira lá de evangelismo, e trabalhamos também um culto, estudando o livro de Mateus, terminamos Mateus e estamos em Marcos. Então toda quarta-feira tem esse culto, porque não dá para todo mundo da aldeia ir na igreja que não tem espaço. Então vamos lá para fazer trabalho com eles. E temos a escola bíblica na sexta, na quinta, no sábado. Nós temos um trabalho também hoje começamos informática, vocês vão ver no vídeo. Nós estamos aula de informática e o jovem que dá aula de informática é um jovem que ele faz faculdade de engenharia civil. Então ele estuda, ele ganha um dinheiro para estar nessas aulas e ajuda a pagar a faculdade dele. E também damos aulas de violão, de teclado, de flauta, clarinete. Tem um pastor lá que está dando aula para os jovens e adolescentes. A gente está investindo muito na área da música para eles. Então, também nós temos um apoio a um abrigo de crianças cegas. Nós fazemos o aniversário todos os meses dela, também levamos alguns alimentos para complementar a alimentação dela. Geralmente lá tem um arroz e alguma coisa, um caldo de alguma coisa. Então a gente leva muitas vezes frango, peixe, levamos verduras e frutas. Elas não levam frutas para elas, geralmente elas não se preocupam com isso. A gente se preocupa para levar frutas, elas ficam muito felizes quando chegamos lá. E todo mês fazemos aniversário daqueles que estão aniversariando. Então a gente vai passar um vídeo agora, fala um pouco sobre isso que a gente está, nosso trabalho lá em Guiné-Bissau nesse tempo. Graças e paz amados, missionária da Saelen. Missionário Enéas. Somos missionários aqui em Guiné-Bissau e a gente louva o Senhor por tudo que Ele tem feito aqui nesse lugar. A gente está aqui atrás com um dos nossos primeiros cultos infantis. Trabalhamos aqui há 8 anos e Deus tem nos dado agora esse trabalho de plantação de igreja. Todo domingo temos em média 150 crianças que vêm, todo mundo da parte para ouvir a palavra de Deus e também fazer um lanche. É verdade, Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. A nossa igreja aqui começou com as crianças, olha, elas vêm chegando assim, ó, de todo lado. E a gente faz as divisões, a gente faz mais de um culto, porque o nosso espaço é pequeno. A gente, domingo, tem tido em torno de 3 cultos com as crianças, adolescentes, com os jovens. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. A gente também tem apoio a 2 projetos, né, 2 abrigos com crianças especiais. E a gente vai estar mostrando um pouco para vocês. Vem conosco. Meus amados, essa tem sido a nossa luta. As pessoas têm vindo, têm tido o desejo de vir à casa do Senhor, mas a gente não tem espaço. Olha a nossa sala com as crianças menores. É um quarto pequeno e aqui temos mais de 50 crianças. Eu vou mostrar para vocês o nosso salão principal. Mesmo dividindo, mesmo fazendo culto simultâneo, a gente realmente não tem espaço. Olha o resultado da nossa canjiquinha, olha só, gente. Louvado seja Deus. Tá gostosa, perfumada, saborosa e o principal, ainda tá quentinha. Fizemos ontem no final da tarde e louvado seja Deus, tá quentinha para as nossas crianças.
E vai trabalhar, quem quer trabalhar, você só fica lá dentro. 3 meses. Fica 3 dias, fica 3 horas. Mas 3 meses, sem sair fora. Sem, para gente não ter como um menino parido de mato. Se você vê que lá, ela mata vocês. Tem próprio de família por um morrer. Vai ver. Sorteado e deles, por sofrer perseguição, fazia dia da suma que Deus mistério. Ela tem parte no reino de seu. Após ser sorteado, ora que não coma voz mal. Mami, se para você tem que lá dar no corpo. Eu pedi para você também continuar a ouvir que cartão de memória. Não na busca mais, vai ficar mais ali. Mas vamos agora das palavras de Deus na boca. Louvado seja Deus, hoje aqui entregando as Bíblias de estudo, um para cada casa representada. Que essa palavra possa estar entrando na casa, vocês possam estar fazendo culto nos lares, que o Senhor possa estar abençoando a vida do... Está começando hoje aqui na nossa igreja o nosso curso de informática básica. A gente agradece a Deus e a vida de cada um que tem contribuído. A gente já tem aqui 4 computadores, a gente está indo para o Brasil, a gente ainda precisa de mais computadores, a gente está com 8 alunos inicialmente e a gente ainda tem o desafio de continuar investindo aqui no curso, não só nesse, mas como nos outros que estão vindo. A gente também tem aqui o professor, nosso jovem aqui da igreja, é universitário, passou agora na faculdade. E a gente quer que você também esteja contribuindo para que o trabalho aqui possa estar acontecendo. Através do curso, a gente consegue profissionalizar os nossos jovens e também abençoar a vida do nosso professor. Eu convido a você para vir conosco. Oi, gente, olha só, mais uma ação aqui sendo finalizada. A gente faz essa campanha 3 vezes ao ano, distribuição de escova, pasta de dente. Dessa vez a nossa meta foi bem grande. A gente botou uma meta de 1.000 e falta bem pouco para a gente alcançar. Com certeza a gente vai alcançar essa meta e continuar fazendo o nome do Senhor engrandecido nesse lugar. Divulga a hora, compartilha e vem conosco. Olha, já acorda com a mão na massa, literalmente. A gente está aqui, ó, fazendo o quê? Bolo. Hoje é aniversário das crianças do abrigo, a gente tem mais um aniversariante do mês. A nossa festa de aniversariantes normalmente é no final do mês, mas a gente deu uma adiantadazinha para não colidir junto com a festa do Dia das Crianças. Ora, divulga, compartilha e ó, vem conosco. Gente, a festa mal começou, a maioria deles já perderam o balão, outros voam pela tela, pelo... Aleluia, glória a Deus. E louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. A gente está compartilhando com vocês um pouquinho do trabalho aqui. Isso tudo não seria possível se nós não tivéssemos pessoas orando, contribuindo, intercedendo, fazendo missões conosco. Temos uma equipe maravilhosa aqui e temos preparado e ensinado a igreja estarmos abrindo um outro trabalho. Louvamos a Deus, porque nada seria possível sem a sua ajuda. Vem conosco. Amém. Então esse é um pouco do nosso trabalho lá em Guiné-Bissau.
Como vocês viram aí, o local que nós estamos é um lugar cedido pela uma irmã. E nós temos prazo de 2 anos, né? Fez 1 ano agora, para podermos entregar esse local. Nós não pagamos nada, mas fazemos algumas melhorias no local. E aquela ali é a planta do nosso prédio. Nós temos o desejo de construir a igreja, uma escola que é um jardim para criança de 4 a 5 anos. Nós temos um terreno de 30 por 15. E a nossa oração é, na verdade, os irmãos lá em Guiné-Bissau estão orando muito para que quando eu retornar em fevereiro, eu possa vir com boas notícias. Possamos conseguir levantar o recurso para que nós possamos construir a nossa igreja e possamos poder receber mais pessoas para estar cultuando conosco e podemos fazer melhor ainda mais o trabalho que o Senhor tem feito lá e nós temos cooperado com aquilo que o Senhor tem feito naquele país. Então, tem trabalhos que a gente nem colocou aí porque ficaria longo o vídeo, e um dos trabalhos é que eu trabalho com futebol. Então, a gente trabalha com futebol lá. E hoje eu estava com o pastor, uma bolsa enorme que eu ganhei, um curso que eu fiz, e eu fiquei muito, muito amigo do rapaz que dá o curso. E ele tem uma parceria com os Estados Unidos, então veio um pessoal dos Estados Unidos e doaram um material, chuteira, um bocado de coisa. Eu estou aí entrando no carro do pastor, um material que veio para levar para Guiné-Bissau. E um dos jovens que trabalha comigo lá, que tem 16 anos, ele é da aldeia, ele teve uma peneira de um empresário brasileiro, eu mandei ele para lá, para fazer a peneira, e ele passou, e ele está vindo, esse ano agora, vir jogar futebol aqui no Brasil, e vai tentar a vida como jogador de futebol, né? Está muito feliz a família dele, foi uma bênção, foi uma vitória para a gente, nosso trabalho lá, e nosso intuito não era nem formar jogador de futebol, nosso intuito é discipular e, através de futebol, passar princípios, mas houve oportunidade, ele é muito bom, oportunidade de vir esses empresários, e ele foi lá, e ele foi o melhor que teve na peneira, e os empresários ficaram muito interessados nele, e ele vai estar indo agora, vindo aqui para o Brasil para trabalhar. Então, esse é um pouco daquilo que o Senhor tem feito, e nós temos cooperado com o trabalho do Senhor lá em Guiné-Bissau. Amém? Vamos agora falar um pouco sobre a palavra do Senhor e sobre missões. A gente vai ler no mesmo versículo que nós lemos ontem, mas dessa vez nós vamos estudar mais um pouco sobre ele. Ontem eu li e só peguei a parte do ID. Mateus 28, 19. Peguei? Porque ontem eu preguei mais sobre João 16, né? Mas hoje a gente vai ficar aí, em Mateus. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu falei ontem, isso foi as últimas ordenanças que o Senhor Jesus nos deu antes de subir ao céu. Quando ele fala ide, não é para você ir longe, é para você viver o Evangelho, como eu estava falando ontem também. Você viver o Evangelho, e através da sua vida com Cristo e no Evangelho, você poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Pronto. Deixando aqui, rapidinho que eu... Tá aqui. Pronto. Então, como eu compartilhei, o ID, que ele fala, justamente nós vivemos o Evangelho. Hoje, você pode cumprir o ID no seu trabalho, você pode cumprir o ID na sua universidade, você pode cumprir o ID aonde você está, na sua família. Você pode cumprir o ID em vários lugares. Você pode estar cumprindo o ID. Guiné-Bissau, ele é um dos 5 países que oficialmente ele tem a língua portuguesa como idioma. E dos 5 países que oficialmente tem a língua portuguesa como idioma, ele é o único país que tem maioria muçulmana. Hoje,
50% da população em Guiné-Bissau é muçulmana. O Islã tem crescido muito em Guiné-Bissau. E tem dificuldade, e tem começado a dificultar a pregar o evangelho também por esse motivo. Então, há uma grande oportunidade de nós possamos cooperar na obra do Senhor com diminuir esse aumento do Islã em Guiné-Bissau. Às vezes, há muita dificuldade de você pregar o evangelho. Tem uma região, a Caxemira, que é ali, ela faz fronteira entre China, Índia e Paquistão. Dizem que é uma das regiões mais perigosas do mundo. Há muitos conflitos, são muitos povos brigando pelaquela região. Então, um grupo de missionários, eles queriam trabalhar lá. Só que o problema é que chega um monte de brasileiro lá. Fazer o quê? Por que vocês estão aqui? Primeira pergunta, por que vocês estão aqui? Vocês vêm fazer o que aqui? Como é que vocês se sustentam para estar aqui? Então, há uma visão muito difícil de um missionário que vai lá só para fazer missão. Então, eles tiveram uma estratégia. Eles fizeram o quê? Eles criaram uma cafeteria. Então, eles foram, conseguiram uma verba, criaram uma cafeteria. E essa cafeteria atende centenas das pessoas dessa região. E aí eles têm o acesso àquelas pessoas para conversarem. E tem um motivo para estar lá. Não, a gente está aqui porque a gente somos empreendedores. Nós queremos abrir uma empresa aqui e é cafeteria. Então, muitos deles estão lá, trabalham, mas não é só abrir de enfeite, não. Eles trabalham, eles têm que fazer bolo, eles têm que fazer o café, eles têm que servir as pessoas. Mas o intuito não é o final do expediente. O alvo é no meio do expediente. É entre o trabalho, conhecer pessoas, compartilhar pensamentos com as pessoas, investir em obreiros. Hoje eles investem em obreiros para ir para lugares bem distantes, vilarejos daquela região. E uma coisa que eles disseram que ficou impressionado, uma mulher disse assim: às vezes nós vamos para um vilarejo bem distante, no meio do nada. Aí ou a gente vê um templo hindu, porque lá a religião que mais predomina é o hindu, que é o da Índia, e o Islã, que é do Paquistão, ou uma mesquita. E eu percebo assim, como é que eles conseguem investir tanto em uma mentira, e nós que temos a verdade, não nos importamos de investir também? Como é que o Islã, o hinduísmo, eles investem tanto dinheiro naquilo que nós sabemos que é uma mentira? Mas nós que temos a verdade, que é Cristo, não investimos com tanto vigor como eles fazem. Em Guiné-Bissau é a mesma coisa. Mesma coisa, você vai para uma aldeia distante, no meio do mato, só tem árvore, não tem nada. Tem uma mesquita. O príncipe de Marrocos foi lá, há uns anos atrás, e investiu em 400 mesquitas. Então, você vai para uma aldeia, não tem nada na aldeia, mas tem um poço que foi cavado por eles. Tem uma mesquita e tem uma escola para ensinar o Corão para as criancinhas. E às vezes a gente, para conseguir construir uma igreja, muitas igrejas lá é feita de quirintim, que é bambu. Muitas igrejas são feitas de bambu lá, nossa igreja. Nós temos a verdade. Eles pregam a mentira, mas eles acreditam na mentira. Para eles é uma verdade e eles acreditam realmente. Então, o ID, eu falei muito que o ID você pode estar cooperando com o trabalho do Senhor. Aquilo que Deus está fazendo, através de você indo lá, ajudando pessoalmente. Você orando, você contribuindo financeiramente. Você ajudando a divulgar o trabalho de missões, de missionários. Às vezes a gente divulga tanta coisa, mas a gente não diz assim: deixa eu divulgar esse trabalho aqui desse missionário. Eu sou testemunha de como pode ser bem feito esse trabalho de divulgar e como pode abençoar um missionário. Nós fomos abençoados muito com pessoas que pegaram o nosso informativo, pegaram aquilo que nós informávamos, mandamos para ela pelo WhatsApp, e ela pegou e mandou para a família dela. E alguns da família dela foram e começaram a ofertar, sem conhecer a gente. Mas por ela ter divulgado o nosso trabalho, ela conheceu, o Espírito Santo tocou no coração dela e ela começou a contribuir com o nosso trabalho. Mas se não fosse aquela pessoa, ia ser mais difícil dela saber, porque eu não tinha contato com ela. E aquela pessoa divulgou. Então, divulgando também. A gente ora pelas igrejas do Brasil. Porque as igrejas estão crescendo, muitas igrejas, megas igrejas. Tem igreja construindo para 5 mil membros, para 10 mil membros. E às vezes a igreja é para 3 mil membros e ela ainda tem 3, 4 cultos. Mas a visão é ali, pronto. Vem,
Você vem domingo, você bota o seu filho num ótimo departamento infantil, tal, você vai agora ouvir uma palavra que vai acalentar o seu coração e você vai para casa. Mas se você vai ver em Atos, a igreja de Atos, para começar, não era nem tão grande, porque existia comunhão, e é difícil uma igreja de 5.000 membros ter comunhão, porque quase ninguém conhece ninguém. Muitos moram no leste, outros moram no oeste, outros moram no sudeste. Então nem morar próximo moram para poder vir para a igreja assim. E o objetivo da igreja do Senhor que é multiplicar. Multiplicar. E as igrejas enormes, megas igrejas, que às vezes para você falar com o pastor você tem que marcar a hora com a secretária dele. Quando você fala, porque às vezes você tem que falar com o co-pastor, o do co-pastor, porque são muitos. Então a visão da igreja, ela vai se perdendo aos poucos. E muitas vezes a igreja ela tem um mega templo e ela não pode abrir uma congregação. Por quê? Porque ela tem um padrão. É como se fosse uma franquia de um Bob's, de um McDonald's. Para você abrir uma franquia do McDonald's, você tem que ser o padrão. Você tem que ter o alimento, o alface. Tudo tem que ser no padrão do McDonald's. Senão você não pode abrir para não perder o padrão. Então, às vezes, eles não querem abrir uma congregação. Como é que nós começamos a congregação, geralmente? Na casa de um irmão. Começamos uma célula, um culto, um encontro. Vai crescendo, aí quando começa a crescer, aí aluga um lugar maior. Aí começa nesse lugar maior até conseguir um valor para comprar um terreno e construir. Não, mas eles têm um padrão. Então eles não podem fazer isso. Eles têm que abrir uma mega igreja com um super telão, com um baita, muitos bancos. Então não vale a pena, porque se for abrir lá só tem 10 pessoas, 15 pessoas. Então fica até difícil de você multiplicar, porque você quer sempre manter esse padrão que você tem. Não, eu não vou, o nome da igreja é um nome que quando eu falo, todo mundo sabe como é a nossa igreja. Então vai que eu boto uma congregaçãozinha, vamos dizer, essa igreja aí é dessa. Então Zé quer se preocupar. Às vezes, nós nos preocupamos com aquilo que Deus não pediu para nós fazer. Aí eu quero fazer isso, aí vai chegar, o Senhor vai dizer assim, eu não pedi para você fazer isso. Eu pedi para você pregar o evangelho. Não, Senhor, mas o Senhor viu como eu fiz a minha mega igreja? O Senhor viu? Não, mas eu pedi para você pastorear uma igreja e ensinar e discipular para pregar o evangelho. Eu não pedi para você fazer uma mega igreja. Não foi isso que ele pediu. Então nós nos preocupamos em fazer aquilo que Deus não pediu. E aquilo que Deus pediu, nós não estamos nos preocupando muitas vezes, como igreja brasileira. Então, isso tudo tem a ver com o ID. Se nós não incentivamos nossa igreja a pregar o evangelho, a falar, como é que vai começar? Como eu falei para aqui, para você começar, para você ir para Guiné-Bissau, para você ir para Cajimira, como está lá, para você ir para qualquer outro lugar, você tem que começar aqui na sua igreja. Tem que começar a pregar o evangelho, porque as pessoas que vão começar a contribuir com você, vai dizer assim, você passou a vida mais de 20 anos na igreja, eu nunca vi você falar de amor para ninguém, eu nunca vi, a gente tem um evangelismo, você nunca se levantou para ir para o evangelismo, a gente tem um trabalho tal e você nunca foi, e de uma hora para outra você quer ir para lá? Então a igreja também ela é responsável para fazer isso. Mas outra coisa, às vezes a gente quer depender só do pastor, mas o pastor não é tudo. Nós temos também como ajudar. Lá na nossa igreja, lá nós temos jovens que nos ajudam, os adolescentes que nos ajudam. Foi difícil o começo, porque eu tinha que dar aula para adolescentes, eu tinha que dar aula para os jovens, eu tinha que dar aula de batismo, eu tinha o culto de terça-feira que era de estudo, o Antigo Testamento, eu tinha o culto de domingo. Mas, graças a Deus, aos poucos eu fui conseguindo achar pessoas que tinham perfil de liderança e comecei a começar a investir neles para dividir o peso. Então, o ID tem muito a ver com isso. Depois ele fala mais aqui, continuando, ele fala assim, portanto, ide e fazei discípulo. Ele já tem que ir e tem que fazer, como eu falei, discípulo. E fazer discípulo não é fácil. Na cultura de Guiné-Bissau é um pouco complicado, porque eles vêm com a cultura deles, eles vêm com a crença deles. E às vezes ele faz o quê? Geralmente povos animistas. Ele crê, aceita Jesus como Salvador, mas ele não aceita como seu único e suficiente Salvador. Ele acrescenta Jesus, Deus, a outros deuses que eles adoram. E precisa do discipulado para mudar isso na mente dele. E às vezes, tanto a família interfere muito no discipulado, na forma de eles abrir mão de crenças que vai de contra aquilo que Deus está falando na Bíblia. Tem a história de
de um obreiro, ele é de uma etnia chamada Pepés. E são animistas, então eles creem em vários deuses, religiões africanas. Lá em Guiné-Bissau tem os animismos, 40 e poucos por cento, e muçulmanos, 50%, e o restante é evangélicos e católicos. Então, no Pepé, eles têm uma crença que, quando o filho nasce, o primeiro dente, ele precisa nascer na parte de baixo da boca. Se o primeiro dente ele nasce na parte de cima da boca, isso é uma maldição, isso é uma coisa que ele pode morrer. Então, você tem que fazer uma cerimônia para que essa criança não morra. E esse obreiro, ele tinha 4 anos na igreja já. Lá, o pastor estava compartilhando. E eles moram, a gente chama, por exemplo, tem a Tabanca, que é a aldeia. E a aldeia tem 7 moranças. Cada morança é um lugar onde tem várias casas. E tem um patriarca, que é o pai daqueles todos ali. Então eles moram entre família. Então o irmão mora aqui, outro irmão mora aqui, o pai mora aqui, mora todo mundo. Isso chama de morança. Na nossa aldeia temos 7 moranças, uma média de 600 pessoas ao todo. Aí a família viu que o dente do menino cresceu em cima, não embaixo. Aí disse, não, vai ter que fazer a cerimônia, esse menino vai morrer, vamos fazer a cerimônia e tal. E era obreiro já tinha 4 anos na igreja, e falando aí, ele, não, mas chegou uma hora que a família botou muita pressão, ele disse, tá bom, então vamos fazer. E a esposa dele disse, não, nós aceitamos a Cristo, cremos em um Deus que ele é poderoso para fazer tudo. Nós não precisamos de mais nenhum Deus, ou nenhum Irã, nada para poder nos proteger. E aí, ela teve que pegar o filho, levar o filho. Para não se fazer a cerimônia, mas estava lá. Muitas vezes as pessoas não se convertem, como eu falei aqui ontem, porque ela precisa participar da cerimônia da mãe. Diz, quando a minha mãe morrer, eu me converto, porque eu não posso deixar de participar da cerimônia da morte da minha mãe. Então, o discipulado precisa da palavra do Senhor. Precisa se ouvir e aprender a palavra do Senhor. E dependendo da região, é difícil. Eu vou falar 2 coisas da China, sobre a China. A China, um missionário foi visitar lá, e anos atrás, ele disse que ele estava lá e ele estava com uma camisa com um dizer evangélico, assim, cristão, uma coisa assim, um símbolo que identificava um pouco que ele era cristão. E a pessoa olhou assim e perguntou se ele era cristão. Ele ficou meio com medo, mas ele falou, não, eu sou em inglês, né? Ele falando em inglês. Aí a pessoa falou, eu queria fazer um convite a você pode ir comigo amanhã em um local? Ele ficou com medo, mas ele disse, tá bom. Então, ele disse, amanhã você vem aqui que a gente vai. Aí ele foi. Aí ele chegou lá, estava um homem disse, entra no carro. Ele entrou no carro com um homem, com uma pessoa que estava lá também. Aí eles entraram e andaram. Disse que ele andou muito. Andou de carro, andou um lugar bem distante. Chegou nesse lugar, eles desceram. Ele disse, agora a gente vai andando. Aí ele foi andando. Chegaram num lugar onde tinha um galpão e tinha muitas pessoas entrando. Era uma igreja. Então ele entrou na igreja lá, na China. E ele começou a assistir o culto. O culto era em mandarim, na língua chinesa, mas só que a mulher estava traduzindo para o inglês. Para ele, tá falando isso. E ele ouvindo, tá bom, tá certo. Aí chegou uma parte que ele chamou 2 famílias. Chamou uma família. Aí uma família estava segurando uma Bíblia, ela foi lá, pai, mãe e filhos. E essa família estava chorando. E chegou outra família, do lado. E ele começou a falar lá, tal, e ele não entendendo, uma família chorando, outra família assim. Aí ele falou, o que está acontecendo? A mulher explicou, disse, é assim, nós já temos muitas Bíblias aqui. Então, temos poucas Bíblias e muitas pessoas. Então, nós fazemos um rodízio. Toda semana, a gente dá a Bíblia para uma família, passar a semana todinha lendo ela. Então, no outro final de semana, ela tem que devolver a Bíblia, tem que dar a Bíblia para outra família. Então, essa família, ela passou a semana todinha. Então, ela estava falando que foi muito bom a semana que ela teve com a Bíblia. Que ela estava lendo a Bíblia, que eles não pararam de ler. Eles liam, aí quando ia para o banheiro, um ia para o banheiro, mas voltava. E eles passaram a semana todinha para conseguir ver se conseguia ler a Bíblia toda, para poder ler. E agora ele ia passar para outra família. Era a vez da outra família ter a Bíblia para poder ler. Então, às vezes a gente não dá importância. Porque às vezes o ser humano às vezes é assim. Quando ele tem uma coisa fácil, ele não dá muita importância. Se ele luta para ter, ele dá importância. Se ele não consegue ter, não dá importância. Na Coreia do Norte, os irmãos, eles não têm nem a Bíblia. Eles pegam a folha, eles arrancam a folha, levam para casa, decora, aí
vai dar para outro e pegar de volta uma e vai pegando folha por folha, porque não dá nem para ser a Bíblia. E eles também não podem estar andando com a Bíblia se pegam, então eles andam com a folha da Bíblia. Muitos lugares a Bíblia é difícil de entrar. Muitos lugares as pessoas querem ter a palavra, mas não tem como ler. E o discipulado. E o discipulado é uma atividade que você tem que ter paciência. Como eu falei em Guiné-Bissau, muitas vezes a pessoa está 5 anos na igreja e eles têm uma coisa que eles usam, um cordão com umas pedrinhas aqui, a gente chama de patuá, que eles acreditam que os irãs não vão atacar ele se ele tiver com aquilo. Então, às vezes, a pessoa se converte e continua com aquilo. A pessoa se converte e continua com aquilo. Escondido, mas está escondido. Quando nós vamos fazer o batismo, nós falamos, alguém tem alguma coisa, tem algum patuá, tem alguma coisa no corpo para fazer alguma proteção, alguma coisa com cerimônia com outros deuses. Eles disseram, não, pronto. Então, a gente perguntou por quê. A gente não queria batizar ninguém com isso. Mas eles têm, às vezes, 5, 4 anos, está com aquilo ali escondido. E eles não tiram aquilo. Mas o discipulado é assim, você tem que ter paciência. Quando eu estava estudando em Mariporã, na APEC, eu tive aula sobre as 7 leis do aprendizado. As 7 leis do aprendizado, como você deve ensinar. E o professor era um professor muito bom, e ele falou assim, olha, e uma das leis era sobre o discipulado. Ele falou assim, o discipulado é como você fosse plantar um bambu chinês. Então existe um bambu na China, que ele é específico lá, que é assim, você pega esse bambu, você planta ele, você passa 1 ano cuidando dele, e ele cria só uma coisinha assim, pequena, uma mudazinha. Você passa 2 anos cuidando dele, e ele continua pequeno. Você passa 3 anos só cuidando dele, e ele, mesma coisa, ele não cresce praticamente nada. 4 anos, nada. Você passa 5 anos, e nada dele crescer, ele fica mudinha. 5 anos, imagine você passar 5 anos só cuidando. Mas, depois de 5 anos, uma média de 6 meses, ele cresce 25 metros. Aí você disse, você não via nada, eu não estou vendo nada, estou regando, cuidando e nada. Mas esses 5 anos é para ele crescer a raiz. Então a raiz cresce vertical, horizontal, vai crescendo. Porque ele é tão grande, que se ele crescer de vez, quando vir um vento, uma dificuldade, vir alguma coisa, pode derrubar ele. Porque ele precisa ter uma raiz forte para sustentar tudo aquilo que vai vir sobre ele. Então, o discipulado é assim. A gente não vê, mas está crescendo. Você está discipulando aquela pessoa, mas está crescendo. Quando aquela pessoa começar a desenvolver, realmente, ela vai crescer com sabedoria, ela vai crescer com a raiz forte. Então, quando vem as dificuldades para derrubar no ministério que ela vai estar liderando ou na frente, ou trabalhando, não vai derrubar ela, porque ela teve uma boa raiz. Então, é isso que a gente faz lá em Guiné-Bissau. A gente estuda sobre a Bíblia, a gente prega, a gente fala sobre isso, para que seja uma igreja que tenha raiz. Seja adolescentes e jovens e adultos que possam ter uma boa raiz, que possam crescer no Evangelho. Então, isso é o discipulado. Então, a gente tem que preocupar com o discipulado. Mas se a pessoa só vem no dia de domingo, escuta uma palavra e vai embora, não existe discipulado. Ou, às vezes, a pessoa fala igual uma vez, uma irmã estava saindo da igreja, passou por um ponto de ônibus, e escutou a outra irmã falando assim, pronto, graças a Deus, cumpri com o meu compromisso da semana. Pronto. Então, para ela ir para a igreja era um compromisso que ela tinha que cumprir. Ela foi, assistiu o culto, foi embora, pronto, ela cumpriu o compromisso. Ela não entendeu o Evangelho. Então, o discipulado vai fazer você cumprir tudo isso. E depois, mais na frente, ele fala, no mesmo 28, 19, ele fala assim, e batizando. O batismo é muito importante. Em Guiné-Bissau, nós fizemos nosso primeiro batismo, foi no aniversário da igreja, foram 15 pessoas que se batizaram. E na aula de batismo, a gente teve que lutar com a crença que eles têm. Alguns têm uma crença que, depois que eles se batizam, eles não vão mais para a igreja, porque eles acreditam que o batismo salvou ele. Então ele se batizou, pronto, você não vai ver mais na igreja ele. Cadê falando, não, ele está mais na igreja não, ele disse que agora está salvo. Eles acreditam que o batismo salva eles. Então a gente tem que explicar tudo isso, que o batismo não salva. Que o batismo não tem nada com salvação, só quem salva é Cristo. Então a gente fala sobre isso. Teve uma das alunas que ela sofreu muito para se batizar. Ela se converteu, ela é uma jovem senhora, tem os seus 28 a 30 anos, tem 2 filhos, ela tem um filho de, ela deve ter uns 25 anos. Ela tem um filho de 2 anos e um filho de 7 meses. Ela foi para todas as aulas de batismo, tudo certinho, e quando estava perto de batizar, ela foi visitar a mãe dela, que era em outra região. E lá o tio dela descobriu que ela tinha se convertido.
E ele falou que ela não podia fazer isso porque a mãe dela ainda estava viva. Que ela tinha que esperar a mãe dela morrer para ela poder ser crente, porque ela não ia participar da cerimônia. E ela disse que não, que ela aceitou a Cristo, que ela não ia deixar nada atrapalhar aquilo que Deus tinha feito na vida dela. E ela foi agredida, ela apanhou. Bateram nela. O tio e os primos bateram nela. Mas ela disse que não ia. E ela foi e se batizou e hoje está conosco lá na igreja. Porque ela entendeu o evangelho. Ela entendeu realmente aquilo que Deus quer. Está sempre conosco lá, todo dia na igreja, orando, e a gente está acompanhando ela. E às vezes uma coisa simples, que é um batismo. Nosso batismo, o que aconteceu? Nós não tínhamos um lugar para ir, como o rio, estava complicado. Não, nós tínhamos que batizar lá na igreja mesmo. E eu consegui uma piscina de 2.400 litros. Só que tinha um problema. A gente não tem água na torneira, não tinha água na torneira lá. Então a água lá pega no poço. Você joga um baldinho, puxa e enche. Agora imagine você encher uma piscina de 2.400 litros de balde para um balde puxando. Eu disse, não dá não. Oxe, não tem condições não. Aí eu falei assim, acho que eu vou comprar um caminhão, vou juntar um dinheiro, comprar um caminhão com água e para facilitar. Aí nossos adolescentes trabalham muito, eles amam trabalhar. Eles falaram, não, a gente vai gastar dinheiro com isso não. A gente enche, a gente pega o balde por balde e enche, isso aí sem problema não. A gente passa a tarde todo dia, mas a gente enche essa piscina. Eu disse, não, então vamos ver. Só que está tempo de chuva. Julho, agosto, setembro é tempo de chuva. E na chuva, eles fazem isso. Para eles não terem muito trabalho, eles pegam, colocam baldes grandes fora de casa, onde a água cai, né, da chuva, e enche os baldes com a água da chuva. E eu disse, vamos fazer isso. O batismo era no domingo, aí no sábado de manhã foi eu e minha esposa, a gente, vamos lá. Só que, graças a Deus, choveu muito na sexta noite. E nós colocamos os baldes. Aí chegou lá, estava cheio. A gente começou a botar. Então, a piscina do batismo foi batizada com água do céu, né? Que é a água da chuva. Diretamente da água do céu. Então, a gente colocou, mas só que não deu. Aí os vizinhos, que não são cristãos, ficou sabendo, aí disse, não, pode pegar aqui. A gente pegou, foi para os meninos adolescentes, foi pegando, enchemos. Você viu lá aquela piscina do batismo, então nós enchemos a piscina do batismo com essa água da chuva. Foi uma bênção. E aí nós fizemos o batismo. Então, às vezes, no campo, uma coisa tão simples que a gente tem aqui, que é só abrir a torneira e ter água, lá, complicado. Hoje, um homem lá, um deputado, ele fez uma casa, e ele fez um poço, e hoje ele botou água na torneira desse poço, porque ele tem água, painel solar, onde enche. Então, eles falaram, então, hoje pode pegar água, mas para beber, não para... Mas naquele tempo não tinha essa água, então a gente tinha essa preocupação. Então é assim, as dificuldades do campo, de você ir. Mas, como eu falei ontem, Deus, lembra que sempre que eu estou falando com vocês, estou dizendo assim, graças a Deus que eu estou lá, porque Deus me deixou ajudar na obra dele. A obra é dele. A obra não é minha, a obra não é da minha esposa, a obra é de Deus. Nós temos que entender, como eu falei ontem aqui, a gente estava falando, Deus, Ele é poderoso. O Deus que nós seguimos é poderoso. Então Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele não precisa de ajuda de ninguém para fazer algo. Ninguém aqui, Ele precisa de ajuda, não precisa da minha ajuda. Comigo Ele fez assim. Comigo, Ele foi logo mostrar para minha esposa. Ela foi fazer um curso, ela foi lá e ele mostrou a ela, olha, aqui é Guiné-Bissau, e olha o que eu estou fazendo nesse país. Aí ela me convenceu de ir, eu fui lá e conheci. Eu vi aquilo que Deus está fazendo. E eu disse, Senhor, deixa eu também ajudar, deixa eu também fazer um pouco dessa obra. Eu posso fazer? Porque quem estava fazendo era Ele. E Ele me permitiu. Mas como eu estava falando também aqui, explicando, Ele me permitiu, mas eu não faço nada. Porque o poder é dEle. Em João, fala que quem convence um homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então eu posso passar 10 horas falando com uma pessoa. Eu nunca vou convencer ela de nada disso. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o exemplo que eu usei aqui, eu usei ontem, eu vou usar hoje de novo. É como se fosse o meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos, desse tamanho, vocês viram na foto. Quando nós vamos para Guiné-Bissau, a gente leva muitas malas. Nós levamos, cada um leva 2 malas. E levamos as malas mais 10 quilos aqui. Geralmente a mala é de 32 quilos ou 22 quilos. E a mala de 32 quilos é bem grande. A mala de 32 quilos. Então,
eu estou levando a Kézia, ele disse, tia papai, deixa eu ajudar. Aí eu digo, ajude. Aí isso ele tinha 5 anos nesse tempo. Aí ele pegou e ficava assim, pá, e eu com medo de machucar ele, eu ficava pegando assim, tal, e a gente foi levando. Aí eu peguei aquela mala, ele, deixa eu pegar, não, deixa, aqui eu deixo que eu faço. Aí eu peguei e botei aqui, aí ele todo alegre, tá vendo, ó, como eu tô forte, tô crescendo? Peguei e ajudei tudo. Não, eu não precisava dele para levar mala. Na verdade, ele estava até atrapalhando. É igual a obra do Senhor. A gente é como se fosse uma criança. A gente acha que está fazendo muita coisa, mas não está fazendo nada. Ele pode fazer tudo. Ele, pelo amor dele, gosta que nós estejamos perto dele. Então ele diz assim, vem aqui, então, vem fazer aqui comigo o que eu estou fazendo. Eu vou te usar para que você possa também estar fazendo isso. Mas se ele não me usar, eu não posso fazer nada. Então nós temos que ter essa consciência do Evangelho. Nós não somos nada, Deus pode fazer tudo. Agora nós podemos pedir a Ele, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer na minha família, me deixa também participar. Aquilo que o Senhor está fazendo no meu trabalho, deixa eu participar. Aquilo que o Senhor está fazendo na minha vizinhança, deixa eu participar disso. Eu quero participar, me ajuda. Faz com que o teu Espírito Santo entre em mim e faça com que eu possa falar as palavras certas. Que eu possa falar as palavras que aquela pessoa precisa ouvir. E quando acontecer isso, a gente tem que saber que nós não somos nada. Que nós não fizemos nada. Se aquela igreja ela tem 300 pessoas que vão todo domingo, não foi por causa que eu fiz isso. Foi por causa que o Senhor nos ajudou. Ajudamos o Senhor a fazer aquela obra. Eu não tenho dinheiro para comprar todo domingo comida para 250 crianças. Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da minha casa lá. Eu não tenho dinheiro para pagar a minha alimentação, a escola do meu filho lá. Eu não tenho dinheiro para pagar as crianças que chegam doentes lá e a gente tem que pagar o medicamento dele. As escolas que estão pegando. Mas Deus, Ele tem e Ele usa pessoas para que esteja lá. E hoje o Senhor lhe apresentou Guiné-Bissau. E você pode dizer para Ele, como eu falei para Ele, Senhor, como é que eu posso ajudar também? Como é que eu posso participar daquilo que o Senhor está fazendo em Guiné-Bissau? Eu quero orar. Quero orar para que as pessoas, que aquelas crianças possam continuar sendo discipuladas, que o teu Espírito Santo fala com ela. Ah, Senhor, eu quero ir lá, eu quero passar um mês, eu quero passar 15 dias, eu quero passar um tempo. Ah, Senhor, eu quero contribuir, eu quero ver como eu posso contribuir financeiramente. Ah, Deus, eu quero divulgar, eu quero pegar aquilo que o missionário manda e quero mandar para outras pessoas para fazer. Ele apresentou você em Guiné-Bissau. E hoje você sabe o que está acontecendo em Guiné-Bissau. O que Deus está fazendo em Guiné-Bissau. E você pode também fazer como eu fiz. Dizer assim, Senhor, como é que eu posso também fazer isso? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço o pastor a oportunidade. Nós nos conhecemos no seminário lá. Eu estou no Seminário Batista Independente lá em Campinas. Dia 27 estamos indo para Maceió. Somos de Maceió, Alagoas, eu e minha esposa. Passar o fim de ano com a família. E em janeiro vamos retornar para ir a alguns estados. Porque justamente como eu falei com os irmãos, nossos irmãos lá em Guiné-Bissau estão orando para que quando eu volte com boas novidades. Que eu volte com, pelo menos com valor para construir a sala de aula lá na escola. Que nós possamos ter um aproveitamento melhor daquele trabalho que Deus tem feito e que nós estamos cooperando. Amém.